Olá, alunos! Hoje trabalharei com o conteúdo bimestral do primeiro bimestre de 2014, do primeiro ano do ensino médio. Então, o nosso conteúdo será dízima periódica, potência de 10 em notação científica, princípio multiplicativo e conceitos básicos de probabilidade. Então, vamos trabalhar sobre isso. A dízima periódica é um número racional que ele repete. Então, olha só, 0,242424, eu posso transformá-lo em uma fração geratriz de um modo bem simples. Como funciona? Eu posso trabalhar utilizando, na verdade, a repetição aqui. Então, já que eu tenho uma repetição 2 e 4, todos os valores que repetem, que são chamados de período, eu posso colocar um 9 embaixo da minha fração. Então, aqui seria um traço de fração. Quem que repete para a gente? É o 2 e o 4, ok? E eu vou colocar um traço de fração e a cada um que repete eu coloco um 9. 9, 9. Certinho? Então, aqui eu tenho 24 sobre 99. Se fosse fazer isso na calculadora, daria certinho. Esse outro, ele é um pouquinho diferente. O que acontece com ele? Eu tenho um 3 me atrapalhando. Então, seria o mesmo processo, só que com uma novidade. O 4, ele aparece apenas, ele repete apenas o 4. Então, o período é 1. Então, eu colocaria um 9 para o 4. Só que eu tenho o 3 que me atrapalha. Quantos números me atrapalham? Apenas o 3. Então, quando apenas um atrapalha, coloco um 0 para ele. Só que tem uma novidade aqui em cima. O número que eu tenho aqui é o 34. Então, eu colocarei 34 menos o número que está atrapalhando a minha dízima, que é o 3. Então, a resposta final seria 34 menos 3, 31 sobre 90. Ok? Se fosse para fazer na calculadora, 31 sobre 90, daria esse valor. Muito mais simples. Certo? Bom, e esse aqui, para a gente encerrar. Esse exercício eu tenho o 4 e o 5 que repetem. Então, eu posso fazer o seguinte. Tracinho de fração. Aqui embaixo, 9 para o 4, 9 para o 5. O meu 9 está muito feio, mas dá para entender. Ok? E logo em seguida, aqui em cima, eu tenho o 2, 3, 4, 5, certo? E um detalhe, quantos que me atrapalham? São o 2 e o 3. Então, para cada um que está atrapalhando no período, eu acrescento um 0. Então, deu 9.900 embaixo. E aqui em cima deu esse valor. Lembra que no primeiro processo, eu tinha subtraído os valores que atrapalham. Então, aqui eu terei que subtrair o 23. Ok. Então, se eu fazer a subtração, 2.345 menos 23 vai dar 2.322. Isso tudo dividido por 9.900. Ok? Essa seria a minha resposta. Dividir por 9.900 daria o valor 0,234544545. São as regrinhas que eu preciso que o aluno saiba na nossa avaliação. Potência de 10 em notação científica. Aquela história da balancinha que eu tinha explicado para vocês. Aqui nesse número é a mesma coisa, que é vezes 10 elevado a 0.
O que eu vou fazer? Vamos ver se vocês concordam. Este número é muito pequeno, então a vírgula, em notação científica, o número antes da vírgula está compreendido entre 1 e 9. Então esse número será 3,45 vezes 10 elevado a alguém. Então imagina o seguinte, este número vai ser aumentado. Então, se o número é aumentado, a potência é diminuída. E quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, menos 10. Para o aluno que não entendeu, eu aumentei 10 casas no número, então eu preciso diminuir 10 casas na potência. Se a potência era 0, virou menos 10. Este número é muito grande, então é como se fosse vezes 10 elevado a 0. Vamos ver o que vai acontecer. O número precisa ficar 9,87, beleza? 9,87 vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, imagina, quantas casas esse número diminuiu? Porque ele era 9 bilhões, trilhões, não sei. Diminuiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número diminuiu 11 casas. A potência aumenta 11 casas. Se era 0, virou 11. Se era 2, viraria 13. 2 mais 11. Ok? Propriedade de potência. O que eu vou fazer aqui? Sempre multiplicaremos número com número. Então, 2,4 vezes 2, 4,8. Vezes 10 elevado a alguém. Então, conserva a base na multiplicação de potência de mesma base e somos expoentes. 10 é 3 mais 2, 5. Se tivesse aqui dividido por um exemplo, tá? 10 ao cubo, o que eu teria que fazer? Aí deu esse valor dividido por 10 ao cubo. Número dividido por número, aqui embaixo não tem nada, então é 1. Então viraria 4,8 vezes 10 elevado a quem? Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Cuidado com essas regrinhas, beleza? Continuando. Com a palavra Leandro, quantos anagramas formamos começando com vogal? Anagrama é uma palavra formada por letras de outra palavra ou outra frase. Primeiro temos que saber quantas letras tem a palavra Leandro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, como eu tinha explicado, farei 7 tracinhos. 5, 6, 7. Tudo bem? Começar com vogal, a restrição é no primeiro lugar. Eu tenho as vogais A, E, O. Então, aqui na frente, eu tenho uma oportunidade em 3 para colocar os meus valores. Bom, se eu usei uma letra, não usei 3, sobraram-se as outras 6 para escolher uma delas e colocar no segundo lugar. Já que eu usei 2, sobraram 5 para o terceiro, 4 para o quarto lugar, 3, 2 e 1. Então, qual que é a resposta? 3 vezes, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 é a mesma coisa que 6 fatorial. Mas como eu sou bonzinho, eu vou fazer para vocês. 3 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 daria 2.160 anagramas, ou seja, palavras formadas com início em vogal.
Terminar em consoante, mesma coisa. 7 traços, 4, 5, 6, 7. A restrição está no último lugar. Bom, consoantes. L, N, D, R, 4. Então, para o último lugar, eu tenho apenas 4 letras que eu posso escolher uma delas. Para o primeiro lugar, sobraram-se 6 letras, porque eu já usei uma no final. Já que eu já usei 2 letras, para o segundo lugar sobraram 5 e assim vai, diminuindo. 3, 2, 1. Ó, 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1 é 6 fatorial. Vezes o 4 que sobrou. Então é só fazer essa continha aqui e eu tenho a resposta. 2.880 anagramas da palavra Leandro que terminam em consoante. A primeira letra seja A. Cuidado, exercício clássico, 4, 5, 6, 7 tracinhos. Para que a primeira letra seja A, eu tenho apenas uma chance. Porque apenas... desculpa, seja A. Isso, uma chance mesmo. Achei que não tinha A na palavra Leandro. Bom, então sobraram 6 letras para o segundo lugar, 5 para o terceiro, 4, 3, 2, uma letra. É a mesma coisa que 6 fatorial, que é igual a 720 anagramas. Ok? Atenção para esse problema. Um aluno tem 4 bermudas, 5 bonés e 3 tênis. Quantas são as maneiras deste aluno se vestir usando apenas uma bermuda, um boné e um tênis? Muito clássico. Bom, para a bermuda, ele pode ter 4 bermudas. Beleza. Para os bonés, ele pode ter 5 bonés. E para os tênis, ele pode ter 3 tênis. Um não altera o outro. Pela multiplicação, eu já tinha explicado em aulas anteriores, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 maneiras dele se vestir. Com as letras de nosso alfabeto, que são 26, quantas palavras formamos com 3 letras e que comecem por vogal? Bom, sabemos que as vogais são A, E, I, O, U, que são 5 vogais. Ele não falou se são palavras distintas. Então, eu usei uma vogal na frente, quer dizer, eu usei uma letra, só que eu posso repetir também essa mesma letra no segundo lugar e também no terceiro lugar. Se tivesse escrito distintas, eu já usei uma letra no primeiro, então seriam 25 chances para o segundo lugar e 24 para o terceiro lugar. Já que não falou, então podemos repetir todas, que deu 3.380. Ok? Probabilidade, vou trabalhar com conceitos simples dessa vez, depois a gente trabalha com conceitos um pouquinho mais importantes. Probabilidade. Um dado é lançado apenas uma vez. Qual é a probabilidade de sair um número maior que 2? Bom, eu tinha explicado essa coisinha chamada espaço amostral. Então, se o dado é lançado, pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? O número de elementos do espaço amostral são 6 elementos. Ok? 6 elementos. O nosso evento E, ele vai querer valores, números maiores que 2. Pode ser o 3, o 4, o 5 e o 6. Ok.
A probabilidade de ocorrer o evento E, olha a formulinha da probabilidade, como que ela é simples, probabilidade simples nossa. É o número de elementos do evento E dividido pelo número de elementos do espaço amostral ômega, ou S, depende do professor. Ok, quantos elementos tem o evento E? São 4. Quantos elementos tem o espaço amostral? Todo mundo. É 6. Essa é a resposta. Simplificando por 4, dá 2. Simplificando por 2, é 2 terços. Muito simples. A moeda é lançada 2 vezes. Qual é a probabilidade de sair cara nas duas? Tome cuidado com o espaço amostral. Bom, então, pode sair cara com cara. Cara com coroa, vou representar a coroa por K. Pode sair coroa com cara. E pode sair coroa com coroa. Ok? Então, quantos elementos tem o espaço amostral? São 4 elementos. 1, 2, 3 e 4 oportunidades. Então, a probabilidade do nosso evento de sair cara nas duas é quem? É o número de elementos do evento. Sair cara nas duas, eu tenho apenas essa chance. Então, é uma chance em 4. Ou 25%. Beleza? Essa foi a nossa aula, um resuminho do que a gente aprendeu nesse bimestre. Espero que tenham gostado. Estudem bastante, porque esse é o nosso conteúdo. Muito obrigado